Mas no final do vídeo aqui eu vou dar uma dica de ouro que eu já apliquei com os meus alunos, que é muito bom para você conseguir se expor a falar inglês, né, porque eu estava falando nisso, mas sem precisar se expor ao ridículo, né, por assim dizer. Né? Você vai meio que quebrar isso sem usar uma outra pessoa, você vai usar só você. Pô, Lucão, eu entendo tudo, cara. Entendo tudo em inglês, mas eu não consigo falar. O que eu vou fazer? O que você pode fazer? Muita gente tem essa dúvida, esse questionamento. Mas eu vou te dar um harsh truth, né? Uma verdade... harsh truth seria... Harsh truth seria tipo uma verdade dura, uma verdade... não tem uma outra palavra em português melhor pra isso, não? Dura verdade, uma verdade cruel. É, uma verdade cruel e tal. Enfim, eu lembro das coisas em inglês e... né? Aí eu lembro das coisas em inglês, às vezes em português, a gente, né? Eu não sei nem se eu vou colocar isso no vídeo, mas foda-se. Então, a dura verdade é o seguinte: você precisa se expor ao inglês dessa forma. De que forma, Lucão, você está querendo dizer? Qual é o seu objetivo? É falar inglês, certo? Você já passou da fase de entendimento. Você já passou da hora de... O cachorro tá latindo. O que eu tava falando? Você já passou da fase de entendimento. Você já vê as coisas, você já tá entendendo, você já tá conseguindo captar melhor o que está sendo dito. Você tá vendo, conseguindo ver uma filme, conseguindo ver uma série, conseguindo escutar uma entrevista, conseguindo escutar um podcast, você já tá conseguindo assimilar a maior parte das coisas que está acontecendo, certo? Isso é um primeiro passo do inglês. Qual é? Você já está no outro passo. O passo que é o seguinte, que é que você quer falar inglês, certo? A dura verdade é essa, que você tem que praticar. Você precisa se expor ao inglês dessa forma. Você precisa achar pessoas que falam inglês. E uma das principais coisas, acho até que você ia falar, né? É, exatamente, é a parada do ridículo, né? Tipo assim, tem muita gente que não quer passar o ridículo. Tipo assim, pô, eu já sou adulto, já vou ficar falando coisa errada, vou ficar dando mancada, o pessoal vai rir de mim, vai caçoar de mim. Por isso que a criança, tipo assim, a criança não tem essa lógica toda. Né? A criança, ela começa ela aprende e ela começa a falar mesmo que errado e os pais vão corrigindo. Exato. Né? E aí ela assimila aquilo ali sem frustração. Mas a gente, como adulto, a gente já tem um superego, a gente já tem uma parada assim que a gente já levou bronca no colégio, já levantou a mão e todo mundo deu risada. Cada um tem uns traumas diferentes, né? Umas paradas aí diferentes. Entendeu? Mas o que acontece? Aí com isso, a pessoa fica travada, cara. Tu fica travado. E a parada do inglês é o seguinte, cara, tu tem que falar mesmo, solta o verbo, mesmo falando errado. Exato, mesmo você falando errado, você tem que falar. Isso aí me lembrou um exemplo. Eu já até fiz um vídeo antes sobre isso, falando sobre a principal coisa que está te colocando para trás no inglês, né? E como que maneiras de você não se preocupar tanto com isso. Então, a primeira coisa é o seguinte, não importa se você está falando tanto errado, você realmente está aprendendo, é assim mesmo. A pessoa... E o importante, né, tipo assim, é claro que você não vai começar a querer falar inglês com o seu chefe, né? Com o seu superior do seu trabalho, por exemplo, se você trabalha numa área que é assim, né, já tentar falar inglês. Mas é claro, tipo assim, mas é aquilo também, né? Se você tá lá no corredor com o cara, qual o porquê, entendeu? Você tentar falar com o cara, né? Você desenvolver, se desafiando e tal, não sei o quê. Então, você tem que se expor ao inglês dessa forma e não se preocupar com o que o outro está dizendo, porque você realmente está aprendendo, e isso daí é uma grande trava para as pessoas. Eu tenho um primo, né, já estava conversando uma vez com o Joninhas, depois se ele estiver vendo esse vídeo, não sei se ele vai ver, mas ele estava falando exatamente isso, ele falou assim, Lucas, eu entendo tudo, cara, tudo, e ele já estava numa fase de compreensão, de entendendo coisas difíceis de inglês mesmo, coisas muito técnicas, né, dentro da área dele e tal, porque ele já tá vendo e tá se expondo daquela forma, que é isso que você tem que fazer. Mas na hora de falar, ele tinha aquele perfeccionismo, né, aquele medo de travar, de falar errado e tal, não sei o que. Eu falei assim, não, cara, você tem que falar mesmo, entendeu? Você tem que conseguir se expor e achar pessoas, né, e você conseguir ir desenrolando aquilo ali. Porque quando você tá falando, né, isso me lembra uma vez, uma experiência que eu tive, eu tô aprendendo espanhol, certo? Eu não tô me dedicando tanto, mas eu tenho o objetivo aí de até fazer uns vídeos aqui no canal sobre isso, sobre o processo de aprendizagem do espanhol, né, e como que eu vou estar atacando isso.
eu já não tenho tanto esse medo, que eu já sei que eu vou errar mesmo, é normal. Eu tive uma experiência que eu encontrei com duas moças lá da Espanha, que vieram lá da Espanha, vieram pro Brasil, pro Rio, e eu comecei a trocar ideia com elas. Eu sei falar em espanhol? Não sei falar espanhol, mas eu tô errando? Tô errando, mas eu tô conseguindo me comunicar. E eu tô focando no quê? Segunda coisa, gente, o mais importante, eu tô focando na mensagem que está sendo passada. E elas estão focando na mensagem para passar a mensagem para mim. Paguei mico? Paguei. Falei coisa errada? Falei. Confundi palavras? Confundi. Coisas que eu já sabia? Aconteceu. Mas você tá lá, você tá rindo, você tá interagindo. Você tá se permitindo, né? Exato. Não tem Lulu Santos? Vamos nos permitir. Se permite a falar inglês, certo? Esse que é muito, muito importante. E outra parada também é a da musculação, né? Porque, tipo assim... Exato, você fica cansado. Você fica com uma... Deixa eu falar. Você fica com uma dor muscular, porque as palavras, elas são diferentes. Se você está tentando falar aquilo... Galera, no final do vídeo aqui, eu não falei isso antes, mas no final do vídeo aqui eu vou dar uma dica de ouro, que eu já apliquei com os meus alunos, que é muito bom para você conseguir se expor a falar inglês, né? Porque eu estava falando nisso, mas sem precisar se expor ao ridículo, né? Por assim dizer. Né? Você vai meio que quebrar isso sem usar uma outra pessoa, você vai usar só você. Entendeu? Fala aí. Uma coisa legal é que o pessoal, assim, precisa entender que existe uma musculatura que você precisa exercitar. Assim como você faz... a pessoa aguenta fazer 5 flexões de braço, entendeu? Se ele fizer toda semana 5 flexões de braço... Vai ficar fácil pra ele. Vai ficar fácil. Quer dizer, daqui a pouco ele tá fazendo 10 tranquilo, na boa. Exatamente. E isso vai para duas coisas no inglês, né? A musculatura física, certo? De você estar conseguindo falar, de você estar se expondo, porque são sons diferentes, né? No inglês ele tem sons, determinados sons, em português a gente tem determinados sons, né? Até em português de Portugal você vê que eles têm determinados sons diferentes também, né? Não falam de outro jeito, né? Então... Exato, e tem umas paradas em Portugal muito doidas, né, cara? Porque, tipo assim, tem coisa que significa completamente diferente, né? Totalmente diferente. Se tu fala lá, tu paga maior mico, né? E aí, é o mesmo português. É o mesmo português. Isso acontece até no Brasil. Às vezes você sai do Rio, você vai pra São Paulo e tal. O que eu tava falando antes, mano? Você vai ter essa dor muscular e também você vai ter uma dorzinha de cabeça, certo? Ela vai doer um pouquinho, porque você vai ter um trabalho mental. Você está se esforçando para entender, você está se esforçando para falar, você está se esforçando para desenrolar. Isso é completamente natural e é justamente isso que vai acontecer. É igual a academia. Você está lá, você está querendo fazer o músculo crescer. O que você tem que fazer? Você tem que expor o músculo ao máximo, certo? Você tem que literalmente rasgar as fibras nele, certo? Você não vai rasgar seus neurônios, né? Não faça isso. Mas você vai literalmente rasgar as fibras para quê? Pro seu corpo entender, tipo assim, caraca, agora eu preciso trabalhar, eu preciso entender, eu preciso conseguir levantar esse peso. Mesma coisa com o inglês. Você vai ficando mais... ele é difícil, só que você vai se expor a esse difícil e aí, conforme o tempo vai passando, ele vai ficando mais fácil. E tem a parada também da emoção, né? Porque, quer dizer, quanto mais você se expõe, mais você se sente mais à vontade. E quando... É aquele negócio, às vezes, da balada, né? O cara vai pra uma balada, o cara tá... Bebe um negocinho. Aí o cara vai tomar um toque com a mina, não sei o que e tal, o cara fica, né? Aí ele vai, toma uma cervejinha, toma um negocinho e tal... Aí ele já fica mais à vontade, né? Aí chega na primeira não, terceira não, a quarta não, na quinta ele tá... Pô, se vier não, aí tudo bem, não tem problema nenhum e tal. Então tem essa coisa, entendeu? Do inglês é a mesma coisa, você vai começar a reagir, né, de uma maneira, vamos dizer assim, uma maneira dura pra você vai sofrer um pouco, como é esse negócio do rasgar o músculo, mas depois você vai ficar à vontade, e isso vai te dar prazer, porque você vai começar a conseguir falar, conseguir se comunicar. E outra coisa que é muito bacana também, quando você está conseguindo falar com alguém pessoalmente, que é o seguinte que acontece, né? E o que estava acontecendo muito com aquela minha experiência que eu falei. Eu falava alguma coisa, às vezes só a sua entonação é meio internacional, né? Entonação, né? Só a sua entonação, ela já diz para a pessoa que você não tem certeza da palavra que você está dizendo. Você está dizendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está dizendo a palavra que você está querendo dizer e você também está dizendo, tipo assim, eu estou te falando isso, mas eu não tenho tanta certeza se essa palavra é a correta. Entendeu? Então, tipo assim, você está conversando com pessoas e fala assim, I need a cup of water? Water? Você faz assim, water? A pessoa, né, que você está conversando contigo, ela vai falar assim, water, yes. Aí isso já vai te reafirmar que você está certo? Ou você vai falar alguma coisa, a pessoa não vai entender, ela vai fazer o quê? Tipo, o quê? Então, você conseguir ler essa comunicação, como é que é o nome disso? Comunicação...
linguagem corporal, né? Você conseguir ler essa linguagem corporal também faz muita diferença no seu aprendizado do inglês. Então, galera, pra gente fechar, a gente fica falando muito, uma dica que eu dou, que eu falei que ia dar, que eu dou pros meus alunos, é o seguinte. Sabe aquela vozinha que você tem quando você está conversando em português mesmo, seus pensamentos e tal, não sei o quê? Você tem que tentar fazer com que essa vozinha seja em inglês, certo? Seja no idioma que você quer aprender. Por que isso vai acontecer? Porque quando você vai estar fazendo isso, você já vai começar a fazer o quê? Você já vai anotar, tipo assim, caraca, essa palavra eu não sei. Caraca, dizer isso dessa forma eu não sei. E aí, quando você fazendo a sua exposição do idioma, que já é o que você tem que estar fazendo mesmo, que é uma das coisas mais importantes do inglês, você vai começar a reparar e você vai começar a preencher essas lacunas no seu cérebro naturalmente. Entendeu? Então, por exemplo, eu não consegui falar, sei lá, what time is it? Tipo, que horas são? Eu tô pensando em inglês, não tô conseguindo falar, caraca, eu sei que eu quero perguntar as horas, eu quero saber que horas são, mas eu não tô sabendo como é que é. Tranquilo. Você tentou falar isso em inglês, consigo mesmo, certo? Quando você ver isso em inglês, na sua exposição e tal, os exercícios que você vai estar fazendo, você vai ver aquilo ali e aí você já vai lembrar daquilo ali, já vai memorizar aquilo ali com mais facilidade, entendeu? Então essa é uma ferramenta muito bacana. Você vai estar tentando falar consigo mesmo sempre em inglês, certo? Fazer essa vozinha em inglês. Eu fazia isso com o espanhol, você viu que você avançava pra caramba. Que você já está se colocando... Top essa dica, muito legal. Você já está se colocando no lugar da... Você já está se colocando numa conversa, só que sem estar com uma outra pessoa. E é com você mesmo, entendeu? E aí, conforme isso for acontecendo, você mesmo vai vendo que no início você está sempre travando consigo mesmo, conversando consigo mesmo, mas depois você vai vendo que você mesmo consegue conversar consigo mesmo mais rápido. Você consegue conversar consigo mesmo de uma forma mais natural e você não fica travando, porque você já sabe o que você tem que dizer e você já diz aquilo ali com mais naturalidade. Então legal. Isso daí é uma dica muito boa aí. Se você conseguir aplicar isso daí durante 5, 6, 7, 20 dias, né? Pô, te garanto que o seu inglês vai melhorar e muito, muito mesmo. Beleza? Galera, se você curtiu esse vídeo, gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não gostou, fala por que você não gostou, que a gente está tentando evoluir nessa vida aqui, nessa estrada, nesse canal do YouTube. E se inscreve no canal. É isso aí. Tamo together, galera. Valeu.